Tá bem, bom dia a todos. Inicialmente, queria agradecer ao Baracá pela gentileza do convite. É um tema bastante vasto, mas vamos tentar falar aqui vamos tentar, não, temos que falar no tempo adequado. Nós falaremos sobre anticoncepção hormonal sem estrogênio, né? Todos nós estamos familiarizados que a anticoncepção hormonal, em geral, era combinada, né? Por causa do maior marketing das indústrias farmacêuticas, não que seja um produto ruim, ao contrário, é muito bom, mas vamos tentar fazer uma revisão de algumas coisas. Primeiro, se nós olharmos aqui o retrocontrole negativo, lembrar que a nível hipotalâmico, a produção do GNRH, o GNRH cai no sistema porto-hipofisário e vai fazer na hipófise, quando ele se liga ao seu receptor, os 3 S's do inglês. Aumenta a síntese, aumenta o armazenamento, que do inglês é storage, e aumenta a secreção das gonadotrofinas, tá? Então, isso é bastante importante, e o aumento das gonadotrofinas vem a nível ovariano, estimulando, ocorrendo a estimulação dos folículos ovarianos, teremos um predominante, e aí teremos o aumento de estrogênio com descarga do LH, tá? Mais ou menos de uma forma bastante simples é isso. O que nós podemos observar também é que existe um retrocontrole negativo. A progesterona faz um retrocontrole negativo, principalmente a nível do hipotálamo, inibindo a liberação do GNRH. Se não houver liberação do GNRH, não tem o GNRH ligando ao seu receptor e fazendo toda a estimulação de síntese, de estocagem e de secreção das gonadotrofinas. E, portanto, nós causamos a ovulação. O estradiol, ele pode fazer a mesma coisa a depender do nível de estradiol, tá? Isso é importante. Estradiol, estrogênio em níveis baixos não causa isso, mas em níveis mais elevados também. Então, aqui nós temos a primeira conclusão, que o hormônio mais importante, o esteroide sexual mais importante para levar à anovulação, que é o princípio de boa parte dos anticoncepcionais hormonais, seria a progesterona, tá? Então, vamos ver aqui. Lembrar que Celso Ramon Garcia é um nome bastante importante, ele era ministro, chegou a ser ministro de Porto Rico, mas em conjunto com o Pincus, Gregory Pincus, né? E do Roque, que era o chefe do Pincus, Celso Ramon Garcia e Edward Joyce Ray foram os primeiros pesquisadores em seres humanos com a pílula anticoncepcional. Aqui eu chamo a atenção que os produtos iniciais de progestagênio, eles estavam contaminados com aproximadamente 1% de bistranol. Nas quantidades que eles utilizavam naquele momento do progestagênio, que era o norepinodrel, isso correspondia a uma dose grande de 50 a 500 microgramas do mestranol. Quem era o mestranol? O mestranol era um esteroide, era um estrogênio sintético, que para ser ativo, ele tinha que ser tomado por via oral, passar no fígado e se transformar em tiraestradiol. Por isso que ele saiu depois do mercado e começou a se administrar diretamente o tiraestradiol. 50 a 500 microgramas de mestranol era uma dose sobremaneira grande, né? Nós temos pílulas com 15 microgramas hoje, né? E aí eles repararam que essa quantidade de mestranol que era um estrogênio, era suficiente para inibir a ovulação também. Então, aqui no caso, nós teríamos 2 anovulações, uma pelo norepinodrel, uma pelo estrogênio. Porém, ao fazer pesquisas com progestagênio mais puro, mesmo ainda com uma discreta contaminação, o que eles perceberam? Que a redução do conteúdo de estrogênio causava um aumento no sangramento vaginal, na irregularidade menstrual, o que resultou numa decisão de manter o estrogênio com a finalidade de obter-se melhor controle do ciclo menstrual. Por isso que iniciou a pílula combinada. Tanto que a pílula, a gente fala 1960, na verdade ela foi comercializada em 1957. 56 ela estava pronta, 57, né? Aí ela foi com o nome de Enovide, que era um regulador menstrual, ela vinha com 60 comprimidos. E aí, em 60, sim, a CIRLE solicita o embasamento de utilizar como anticoncepcional. Tiveram que convencer o Roque, porque ele era católico, ele era contra, ele tinha medo da Igreja Católica,
e também resolveram assumir esse risco, tá? Então, dos métodos anticoncepcionais hormonais, nós temos o anticoncepcional hormonal combinado oral, né? Temos o adesivo, que é um combinado oral, é um combinado, mas por via transdérmica, é um PET transdérmico. Temos o anel vaginal, que é um combinado estroprogestativo por via vaginal. Temos o injetável mensal, que é um combinado também por via intramuscular. Aí nós temos as POPs. A POP, nós podemos dividir POP em mini pílula e a POP atual. A mini pílula eram as pílulas de progestagênios mais antigas, em que elas conseguiam só a anovulação em 60%. Os outros mecanismos eram mecanismos de hostilidade do muco cervical, causado pelo progestagênio, assim como alteração endometrial. E as pílulas de progestagênio mais recentes são as com desogestrel, 75 microgramas, e a mais recente ainda que entrou ano passado no Brasil, mas entrou em 2019, em novembro de 2019, na Europa e nos Estados Unidos, tá? Que é a pílula de drospirenona. Temos o injetável trimestral, temos na forma de depósito, com acetato medroxiprogesterona na dose de 150 miligramas intramuscular, e o Saierna, que é o nome comercial, que é o mesmo, seria 104 miligramas da acetato medroxiprogesterona na forma de depósito, na forma subcutânea. Implantes, no Brasil, etonogestrel, né? É o implante de etonogestrel, que é o Implanol, é o único, por isso que eu estou dando o nome comercial, porque os implantes com tipo Norplant 2 não entraram no Brasil. E o DIU de levonorgestrel. Fiz questão de colocar DIU porque tem um parecer agora mais recente esse ano da Organização Mundial de Saúde que não é para falar de SIL, e sim DIU. Porque a palavra SIL foi driblar a Igreja Católica, que batia muito que DIU era abortivo. Então, colocou-se SIL, que é um sistema intrauterino, que no fundo é a mesma coisa que um dispositivo intrauterino. Mas a Organização Mundial, se olhar até nos critérios de elegibilidade, ela põe DIU. E temos dois. Temos o Mirena, né? Com 52 miligramas de depósito, duração 5 anos, e o Cailina com 19,5, que também é a mesma duração, 5 anos. Aqui teria, só com esse slide, daria para fazer um congresso inteiro, né? Numa forma oral, né? Sem outros slides. Então, vamos lá. Qual foi a tendência da anticoncepção? Essa é uma coisa que nós temos que pensar. Então, a primeira pílula anticoncepcional, ela tinha 150 microgramas do mestranol. Um ano depois, um ano e meio depois, para ser mais exato, teve o primeiro efeito adverso sério, que foi uma trombose numa enfermeira, né? Então, aí começou a se sugerir que deveria diminuir, talvez, a dose. Mas por que demorou tanto tempo para reduzir a dose? Primeiro, que teve que fazer estudos de investigação. E a segunda coisa de fundamental importância, se a redução da dose não aumentaria a chance de uma gestação não planejada, o que seria pior ainda, né? Então, por isso, em 64, já a dose passou para 75, em 68, 50 microgramas, e com 50 microgramas, no início da década de 70, o professor Elzimar Coutinho aplicava de 50 de etinil estradiol com 500, aliás, com 250 de levonorgestrel, que era o Neovilar ou Evanor, os dois nomes comerciais, ele administrava em dias alternados e mostrou que a eficácia contraceptiva se mantinha, provavelmente querendo dizer, olha, a dose está elevada. Então, em 74, houve uma redução para 30, depois 20, em 2002 para 15. Mas nós não devemos esquecer que no início desse novo milênio também entraram as pílulas com estrogênio natural, né? As pílulas com estrogênio natural, na forma do valerato de estradiol, 2 miligramas de valerato equivale a 1,5 miligrama do 17-beta-estradiol, numa forma quadrifásica para manter o ciclo, que é o Claira. E a outra forma, que é 1,5 miligrama do estradiol, equivale, portanto, a 2 do valerato de estradiol, associado ao acetato do megestrol, na forma monofásica. Tá? Por que monofásica? Porque o nomegestrol ele tem uma meia-vida de 46 horas. Por isso que, quando a paciente esquece um dia, o risco de engravidar é muito, muito baixo, tá? Então, é isso.
E mais recentemente, agora, saiu já na Europa e nos Estados Unidos, a pílula com estetrol. Nós conhecemos 3 estrogênios, estrona E1, conhecido como E1, estradiol E2, estriol E3, e agora o estetrol, que é o E4, né? Que é o Edmund Ictus-Faluzzi, que detectou, que descobriu isso em 1967. Ele foi um grande pesquisador, principalmente na área populacional. A explosão é uma pessoa de uma capacidade ímpar, né? Então, nós temos isso. Então, nós temos uma variedade grande de pílulas anticoncepcionais. E no histórico dos progestagênios, o que aconteceu? Uma redução de dose. 9.850 microgramas do noretinodrel. O que é o noretinodrel? O noretinodrel é muito próximo da noretisterona. Tá? E por que a noretisterona foi à frente? Porque ela era uma molécula da sharing. Nós não podemos esquecer, que a gente esquece muito do histórico, que é o seguinte: o que ocorreu? Toda a grande pesquisa até o início da Segunda Guerra Mundial era na Alemanha. Os alemães eram os fenomenais. E na Segunda Guerra Mundial, o que acontece? Os Estados Unidos, apesar de ter participado da guerra, a pesquisa continuava muito grande, com principalmente Pincus. Pincus é o idealizador da reprodução assistida. Ele que idealizou e fez tudo, praticamente. Que depois ele migrou para a anticoncepção. E aí muda o eixo da Europa, da Alemanha, principalmente, muda para os Estados Unidos. Tá? Então, primeiro, uma redução da dose. E depois, os progestagênios mais seletivos, que os progestagênios mais antigos, eles tinham ação androgênica, eles tinham essa ação androgênica razoavelmente grande. Por isso que a terapêutica hormonal também foi feita inicialmente com os progestagênios mais antigos. Então, a seletividade. Nessa seletividade de progestagênio, ele tem, inclusive, progestagênio, como é a drospirenona, que ela não é um esteroide sexual, que muita gente confunde ela como sendo um esteroide. Ela não chega a ser um esteroide sexual. Isso, às vezes, pode ter vantagem também. Então, vamos lá. Por que não utilizar o estrogênio? O anticoncepcional contendo estrogênio, ele pode não ser adequado para muitas mulheres, por 3 pontos. Talvez algumas condições podem afetar a elegibilidade da mulher em usar estrogênio. Lembrar que aqui também podem entrar os critérios de elegibilidade da Organização Mundial de Saúde, conforme nós vamos mostrar apenas algumas, porque não daria tempo nessa apresentação, colocar todas, mas algumas condições da critério de elegibilidade da Organização Mundial de Saúde, que a última foi em 2015, ou do CDC, de Atlanta, nos Estados Unidos, ou do Royal College da Grã-Bretanha, ou da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do Canadá. E algumas mulheres podem apresentar efeitos colaterais causados pelo estrogênio. Tá? E outras mulheres podem ter um preconceito sobre o estrogênio, principalmente as novas gerações. Hoje eu vejo bastante isso, né? Colocando muito, de vez em quando, por casualidade, acho que cai, não sei porque alguém me envia, acho que sem querer, não sei, eu vejo adolescentes falando muito da questão da pílula com a trombose. Né? Quais são as situações onde não se deve utilizar a pílula combinada? Tá? Então, eu coloco isso daqui, está disponível, né, no site da Organização Mundial de Saúde. Quais os critérios de elegibilidade nós vamos colocar daqui a pouco. Mas critério 3, o que seria o critério 3? Seria antiga contraindicação relativa. E o critério 4 seria antiga contraindicação absoluta. Então, nós temos aqui aleitamento materno, nos primeiros 6 meses de pós-parto. Lembrar que o estrogênio diminui a quantidade e altera a qualidade do leite. Tabagismo associado à idade maior do que 35 anos. Maior a 35 anos. Múltiplos fatores de risco para a doença cardiovascular. Hipertensão arterial, controlada ou não. Antecedente pessoal de trombose venosa profunda ou embolia pulmonar. Chamei bem a atenção porque esse é o que mais se fala. Cirurgia grande como embolização prolongada. Cirurgia grande, principalmente as cirurgias ortopédicas, que fiquem imobilizadas por um bom tempo, ou as cirurgias oncológicas, né, na nossa área. A imobilização, o que faz a imobilização? A imobilização aumenta muito o risco de tromboembolismo. Presença de mutação trombogênica conhecida.
né? Lembrar fator 5 de Leiden, a mutação do gene da protrombina, a deficiência da proteína C, deficiência da proteína S, a deficiência da antitrombina 3, tá? Lembrar ainda, eu queria chamar aqui do lúpus eritematoso sistêmico com anticorpo antifosfolípide, ou se não foi pesquisado, também ficaria contraindicação. Se for pesquisado e ele é presente em 25% das mulheres com lúpus, seria uma contraindicação por aumento do quê? Do risco de tromboembolismo. O infarto do miocárdio, o acidente vascular cerebral, também. A enxaqueca com aura, em qualquer idade. Sem aura, se a idade for maior do que 35 anos, também seria não recomendada pela combinada. Câncer de mama, por razões óbvias. Diabetes mellitus, com arteriopatias, quer seja uma nefropatia, uma retinopatia, ou uma neuropatia, ou então qualquer outra doença vascular. Ou se o diabetes tiver uma duração maior do que 20 anos. Cirrose, cirrose descompensada, adenoma hepático, hepatoma, e eu colocaria aqui, embora seria o tumor de fígado, tá? Que é uma metabolização dos esteroides, essa metabolização é feita no fígado. E alguns anticonvulsivantes ou dos antimicrobianos, como rifampicina ou rifabutina. Então, eu já coloquei aqui os problemas que podem reduzir a eficácia dos anticoncepcionais através de drogas que têm uma metabolização hepática, tá? Está faltando metabolização hepática, que pode reduzir a eficácia dos anticoncepcionais, metabolização hepática desses produtos aqui. Carbamazepina, tegretol muito falado, a lamotrigina também, não vou falar todos, a oxcarbazepina, o fenobarbital, fenitoína, imidona, né? A rifampicina, a erva de São João, todo mundo fala fitoterápica, não tem pode ter topiramato mais recente, e lembrar possíveis, o ácido valproico a gente sempre fala que não tem problema, mas vai depender também da dose administrada, tá? Grisofulvina e trioglitazona. Quais são os efeitos possíveis colaterais com estrogênio? Lógico que é dependente da dose, né? Então, às vezes, sensibilidade mamária, embora os progestagênios também podem dar isso, a náusea, o edema e a cefaleia. Principalmente edema aqui, cefaleia, principalmente com etinil estradiol, tá? Um outro aspecto que deve ser relembrado é as mulheres preocupadas com o uso de estrogênio, né? As redes sociais hoje, elas têm acesso a tudo, aquilo que foi colocado aqui na questão do marketing, né? Uma mulher, quando recebe uma recomendação, ela sempre vai procurar saber quem é o profissional, né? E, às vezes, ela pode vir já com as preocupações feitas, né? Vai depender do artigo que ela veja, ou a escrita que ela veja pelo Google, né? Tem coisas perfeitas e tem coisas, lamentavelmente, que não correspondem à realidade. Quais são essas preocupações? História familiar de câncer de mama. História familiar de doença cardíaca, ou acidente vascular cerebral. O mais recente, as novas gerações, é que elas não querem estrogênio extra no corpo, né? Então, predomina bastante isso daqui, não querem estrogênio extra no corpo. Lembrar também que quando você administra também uma pílula com estrogênio natural, ela bloqueia também a produção pelo ovário, né? Então, na verdade, não terá uma quantidade maior de estrogênio, né, no corpo do que ela produz. Até o contrário, será menor, mas terá um progestagênio no corpo, né? Então, são as coisas que nós temos que pensar. Quais são as possibilidades das vantagens da anticoncepção apenas com progestagênio? Um deles é que não apresenta os efeitos colaterais secundários a estrogênio. Se a gente parar e for olhar os critérios de elegibilidade da Organização Mundial de Saúde ou das outras 3 sociedades que eu já mencionei, se nós formos reparar, quando a gente olha, a grande maioria dos problemas são causados pelo estrogênio. Embora, no período de pós-menopausa, o estrogênio é o mocinho, e talvez o bandido, ou um bandido fraquinho, seja o progestagênio, tá? É porque aqui a mulher já tem uma produção boa de estrogênio, tá?
Então, não apresenta os efeitos colaterais secundários do estrogênio. Lembrar que boa parte das pílulas anticoncepcionais, a gigantesca maioria hoje ainda, é com etilistradiol. O progestagênio tem um rápido retorno à ovulação, exceção injetável trimestral, gente. A injetável trimestral leva, em média, 7,5 a 9 meses, e em algumas pacientes pode chegar até 1 ano e meio. Em geral, na média, é 7 meses e meio, né, o retorno à fertilidade. Não aumenta o risco de ectópica, exceto a POP tradicional. Quem que é a POP tradicional? A antiga minipílula, que era o Micronor, é o atual Norestim, era o Exluton, né? Então, eram as pílulas que davam 60% de anovulação. Então, significava que tinha ovulação em 40%? A resposta é sim, mas ela também alterava a motilidade tubária e que muitas vezes ocorria uma gravidez ectópica. Muitas vezes não, poucas vezes poderia ocorrer uma gravidez na trompa, né? Não altera a densidade mineral óssea. Esse é um ponto importante, exceto também o injetável trimestral. É uma longa história, mas o injetável trimestral ele pode dar uma massa óssea menor, mas uma vez que interrompe, quando os ovários voltam até a sua função normal, pela grande produção de estrogênio, eles podem recuperar. Tá? Melhora do compliance, por não ter pausa. Hoje em dia, as pílulas combinadas, elas também não têm pausa, quer seja ciclo estendido ou ciclo contínuo. Ciclo estendido é aquela que você pode fazer emenda de uma cartela na outra, de cartelas de pílulas sem os placebos, ou com os placebos, e que você pode desprezar os placebos, tá? Então, hoje, a não ter pausa é um grande desejo também da mulher brasileira, americana, da europeia, embora tudo isso começou nos Estados Unidos com a Patrícia Sulik e no Brasil. No Brasil, principalmente liderado pelo professor Elgimar Coutinho. Tá? Bastante importante, né? E na última enquete que a Febrasgo fez, um pouco mais de 50%, 55% tinha o desejo de estender o ciclo, de ter menos menstruações. Tá? E por que ela não quer isso? Por várias razões. Por higiene, por atividade sexual, pelo esporte, pelo aspecto laboral, né? Pelo aspecto dos sintomas pré-menstruais, né? E pela cólica também menstrual. Poucas contraindicações, critérios de elegibilidade 3 e 4. Praticamente tem câncer de mama e gravidez no critério 4, né? E o critério 3 também são muito poucas. Não leva a alteração no peso, exceto o injetável trimestral, que aumenta em média 2 quilos, né? E a partir no primeiro ano e o segundo ano, aumento mais ou menos de 600 gramas, né? E uso permitido em inúmeras indicações. Praticamente quase todas as contraindicações, critérios de elegibilidade 3 e 4 para a pílula, você pode utilizar os progestagênios, em boa parte delas. Tá? Isso é de fundamental importância que a gente coloque. LARCs. Quem são os LARCs? Os LARCs, com exceção, só o Reino Unido, só a Grã-Bretanha, que era diferente mesmo, sempre foi, né? Direção à direita, polegada, né? O tamanho do pé do rei, tamanho do polegar do rei, né? Então, as medidas são diferentes. Então, na Grã-Bretanha, o que seria LARC? LARC é todo método anticoncepcional de longa duração, toda anticoncepção de longa duração, né? E em que você, desde que seja até 3 meses ou mais. Pela Organização Mundial de Saúde, é um LARC quando a duração do método é maior ou igual a 6 meses. Né? Então, nos LARCs não entra a POP, tá? Então, todos os LARCs estão aqui, né? O implante de progestagênios, de levonorgestrel e o injetável trimestral, que para nós não é LARC, e a pílula de progestagênio, ela pode levar, aqui está escrito errado, deveria ser os anticoncepcionais de progestagênio, pode levar às irregularidades menstruais. Foi isso que atrapalhou sobejamente os LARCs, né? Por isso que, mais recentemente,
talvez porque a drospirenona, ela vai bem, porque ela tem uma meia-vida de 36 horas. Então, ela é excelente. Uma outra pílula, um outro progestagina que tem uma meia-vida ainda maior, o acetato de nomegestrol, tem 46 horas. Ele seria fantástico. Por isso que o professor Edmar Coutinho não era bobo, não era nada, ele utilizava muito em endometriose os implantes de acetato de nomegestrol, tá? Então, o grande problema foi a irregularidade menstrual. E por isso que também a pílula agora de drospirenona, ela lança com 24 mais 4, 24 comprimidos ativos e 4 de placebo. Mas, se quiser, pode fazer uso contínuo, tá? Então, o grande problema da exclusividade do progestagênio foi a irregularidade, que com os novos progestagênios mais seletivos, com uma meia-vida maior, está se resolvendo. E aqui para mostrar os senhores critérios de elegibilidade dos métodos anticoncepcionais da OMS. Categoria 1, o método pode ser usado em qualquer circunstância. É a indicação do método. Categoria 2, em geral, pode ser utilizado o método. Seria usar a precaução, né? 3, uso do método em geral não é recomendado, a menos que outros métodos mais adequados não estejam disponíveis ou não sejam aceitáveis. E o critério 4, o método não deve ser utilizado. Então, o critério 3 é a antiga contraindicação relativa, e o 4, contraindicação absoluta. Às vezes, eu sou um crítico ainda, né? É lógico, hoje nós tivemos a 5ª edição, a 6ª deve sair, eu imagino, está demorando, inclusive, mais, talvez pela questão da Covid. Eles estão aprimorando, cada vez colocando mais. E faltam outras coisas a serem contempladas, que às vezes o CDC, como, por exemplo, a cirurgia bariátrica, o CDC já contempla e a Organização Mundial não. A outra coisa que não é contemplada ainda é uma mulher que teve uma trombose, que está em uso de um método, está em uso de por exemplo, uma enoxaparina, né, ou Xarelto, desculpa, ou qualquer outra droga, me perdoe. Agora eu perdi a patente, vai ter outros nomes, me perdoe, então, essa fala. Mas que, se ela ovular e ela não estiver usando nenhum método, ela pode ter um abdômen agudo hemorrágico. Nós tivemos 6 casos na época que o professor Sérgio Peixoto era o responsável pelo pronto-socorro de ginecologia. Então, a gente tem que pensar isso. Aí pode ser, sim, ser utilizado método de concepção. Tem alguns trabalhos já publicados na melhor revista de hematologia hoje, né? Desde que o NF fique entre 2 e 3, tá? Mas hoje tem as pílulas de progestagênio que são ambulatórias. Anticoncepção só com progestagênio, que categoria 1 seria qualquer idade, não tem faixa etária. Desde que já tenha tido, desculpe, Alcione, tenha tido pelo menos a menarca. Lembrar que a dihidrospirenona fez um estudo em adolescentes entre 12 e 18 anos, tá? Em qualquer idade. Na lactação, não altera a qualidade e a quantidade do leite. Tem estudos mostrando que o desenvolvimento ponderostatural foi normal, a circunferência do crânio igual e sem nenhuma alteração. As fumantes, não é problema para os progestagênios. A obesidade, mesma coisa. Não, em geral, não tem problema. Lógico, não vamos utilizar, não é o ideal, uma acetato de medroxyprogesterona na forma de depósito. A hipertensão controlada, as doenças cardíacas valvares ou valvulares. Lembrar que as doenças cardíacas, alguns tipos, elas podem aumentar o risco tromboembólico, mas progestagênio exclusivo não tem problema. O diabetes mellitus, as cefaleias, quer seja enxaqueca com aura, a epilepsia, a endometriose, aliás, ao contrário, a endometriose ela é ativada muito pelo estrogênio. O progestagênio é o método de eleição, tanto que o uso de dinogeste é feito com essa finalidade, tá? E no passado a gente utilizava muito o injetável trimestral, né? Acetato medroxyprogesterona na forma de depósito. O câncer do colo, o câncer de endométrio, até ao contrário, ela pode prevenir as hiperplasias. Doença inflamatória pélvica, porque os progestagênios levam à hostilidade do muco cervical. HIV e as anemias, porque em geral sangra menos. Mesmo que fique aquele pinga-pinga de 12, 14 dias ou mais, em geral a quantidade menstrual é menor. Categoria 2. Após uma gravidez ectópica, tá? Lembrar que para
para mini pílula, não seria o método ideal, mas para os POPs, né, as pílulas de progestagênios atuais, pode. Quando tem múltiplos fatores para a doença cardiovascular arterial, tá? Então, ela não é problema. Quando tem antecedente de trombose venosa profunda em embolia pulmonar, ela não é. Então, acho que naquela fase ativa, né, no meu ponto de vista, pode ser dada, inclusive, porque ela vai estar bloqueado o sistema de coagulação. A doença cardíaca isquêmica, o AVC, né? Alguns, né, não sei quando você está com a doença ativa, aí não, até porque a atividade sexual vai ficar restrita. As hiperlipidemias, a doença valvar cardíaca, o sangramento vaginal, o diabetes, mesmo com nefropatia, retinopatia, neuropatia, ou doença vascular, ou com mais de 20 anos de duração do diabetes. E a interação medicamentosa, tá? Eu já coloquei aqui. Anticoncepção só com progestagênio. Não deve ser utilizado categoria 4 na gravidez e no câncer de mama atual. E categoria 3, doença tromboembólica recente, na doença hepática grave, no tumor hepático, né? Benigno ou maligno, ou hepatoma, né? Porque ele cresce muito, ele pode romper o fígado. O câncer de mama prévio é 3. A interação, isso segundo a Organização Mundial da Saúde, interação medicamentosa com rifampicina, anticonvulsivante, ela pode ser, Nilson, mas aqui desculpa, aqui estava 2. O 2 seria para esses possíveis aqui, o ácido valproico, tozoximida, grisofulvina, tioglitazona, tá? Esses outros aqui seriam categoria 3, tá? Então, mais ou menos, essas são as situações. Destacando algumas indicações da anticoncepção apenas com progestagênio. Na lactação, entre mais do que 6 semanas e menos do que 6 meses pós-parto, e depois dos 6 meses, todos podem ser utilizados. Na POP, qualquer um dos métodos pode ser utilizado, tá? De progestagênio. Eu coloquei POP aqui, mas medroxiprogesterona também. Quando eu coloco pílula combinada, eu estou colocando anel vaginal, adesivo, e está faltando uma coisa aqui que eu esqueci de colocar. Injetável mensal, de categoria 3, tá? Trombose. Vamos lá. Nessa publicação do Lidgar, ele considerou que a mulher que não usa nenhum método anticoncepcional, o risco de trombose em cada 10 mil mulheres anos é em torno de 4. Quase 4, né? Na verdade é 3,8. Lógico, eu tenho uma outra publicação excelente que mostra por faixa etária. À medida que aumenta a faixa etária, o risco de trombose aumenta, tá? Então, se usar a pílula com etinil estradiol, 50 microgramas, e levonorgestrel, o risco aumenta bastante. Mas vejam, senhores, que quando eu reduzo a dose do etinil estradiol, ela reduz o risco. E nós podemos ainda observar que aqui mesma coisa, eu reduzi a dose, portanto, o risco de tromboembolismo venoso tem um efeito dose-independente do estrogênio. Mas vejam, senhores, que a mesma minipílula, a pílula de desogestrel, o DIU, aqui saiu errado, de levonorgestrel, o risco é, na pior das hipóteses, semelhante a não usar nenhum método, ou até ele protege. E aqui, se nós formos observar o anel vaginal, o adesivo, né? O adesivo contraceptivo e comparado com nenhum método, nós temos um aumento do risco, tá? E nós podemos observar aqui que com o implante de levonorgestrel, esse risco, na pior das hipóteses, é mais ou menos assemelhado a nenhum dos métodos. Então, os progestagênios são os grandes métodos, tá? E aqui eu coloquei todos os métodos aqui, né? Trombose venosa profunda e embolia pulmonar, desculpe. Condição, né? Se ela teve um antecedente de trombose venosa profunda, todos os métodos combinados que estão aqui, categoria 4. Na trombose venosa profunda,
na trombose no antecedente, no presente, se ela está no presente, e se tem uma trombose venosa profunda, embolia atual com terapêutica anticoagulante. Aqui que eu não concordo com a OMS, mas a minha opinião não tem valor nenhum. Se ela está anticoagulada, você pode dar. A única coisa que você tem que adequar a NR para ficar entre 2 e 3. Tanto que tem pareceres já, inclusive artigos. Por isso que isso eu acho que é uma questão de tempo. Mas, por outro lado, eu não preciso dar um combinado. Eu dou, se quiser, eu dou uma pílula só de progestagênio, não tem problema, né? Podemos observar que no antecedente, praticamente todos os métodos são de estrogênio, de progestagênio, são categoria 2. Esqueçam de o que está aqui. Se é no presente momento, eles colocam como categoria 3, todos os progestagênios. Se com terapêutica anticoagulante, cai na categoria 2, todos os progestagênios. Cirurgias de grande porte, continua 4 para os combinados, 2 para todos os progestagênios. Sem imobilização. Com imobilização, cirurgia de grande porte, sem imobilização, os combinados caem para 2 e todos os progestagênios 1. Cirurgia menor, sem imobilização, todos os métodos de categoria 1. Tá? Então, acho que isso é importante. Tá? Chamando bastante atenção aqui para os combinados. Né? Aí a vantagem de progestagênios. A outra condição é parente de primeiro grau que teve trombose venosa profunda ou embolia pulmonar. Todos os combinados, categoria 2. Todos os progestagênios, categoria 1. Fator 5 de Leiden, né? Mutação de protrombina, deficiência da proteína S, proteína C antitrombina, todos os combinados, categoria 4. Todos os de progestagênio, categoria 2. Trombose venosa superficial, né? Com veias varicosas, todos categoria 1. Com tromboflebite superficial, os combinados 2 e todos os progestagênios, categoria 1. Então, aqui vocês vejam que nós temos uma suscetibilidade maior e com muita tranquilidade de prescrever o progestagênio em detrimento dos combinados, tá? Aqui chamando a atenção novamente, tá? Chamei a atenção aqui dos parentes de primeiro grau, porque é muito comum o paciente falar, minha mãe teve trombose, então eu não posso, né? Foi investigado se a sua mãe tem algum fator? Não. Se quiser, no máximo você faz a investigação. Mas, parente de primeiro grau, a Organização Mundial de Saúde coloca, critério 2. Não é contraindicação. Hipertensão, né? O último aqui para nós terminarmos. Pressão sistólica maior do que 160, ou diastólica maior que 100, ou então se tem uma hipertensão com doença vascular, né? Os combinados categoria 4, o injetável trimestral 3, os outros progestagênios categoria 2, e o DIU de cobre categoria 1. Pressão arterial sistólica entre 140 e 159, 90 a 99, hipertensão controlada. Os combinados categoria 3, o injetável categoria trimestral 2 e os DIUs, os progestagênios com DIU de cobre categoria 1. Tá? Então, tem uma maior possibilidade prescritiva. Tá? E antecedente de hipertensão. Se ela tem um antecedente de hipertensão e a pressão arterial não pode ser avaliada, mesmo que seja uma hipertensão que ela teve na gravidez, se a PA não pode ser avaliada, a Organização Mundial de Saúde coloca aqui os combinados categoria 3, os progestagênios categoria 2 e o DIU de cobre 1. Ele não tem hormônio. Antecedente de hipertensão na gravidez, mas pressão arterial atual é normal, os combinados 2 e todos os outros progestagênios e o DIU de cobre categoria 1. Tá? Então, eu diria para os senhores o seguinte: os progestagênios cada vez estão tendo mais lugar na anticoncepção. Por que isso? Porque apareceram novas vias de administração. E um outro segredo de fundamental importância é progestagênios mais seletivos e com doses mais convenientes para causar a anticoncepção, a anovulação, ou para causar uma alteração importante endometrial e uma alteração importante do muco cervical. No entanto, isso não significa que ele é para todo mundo, ele substitui todos os métodos. Existem situações para os combinados também.
só que os combinados, eles acabam tendo mais, problemas em relação às comorbidades. Esse é o grande problema dos combinados. Mas não tem estudos ainda sérios em relação a isso do estetrol. E mesmo as pílulas com estrogênio natural são as mesmas critérios de elegibilidade do que o etinistradiol, até que prove o contrário. E para terminar, mostrar a nossa faculdade de medicina, que está aí, né? Inaugurada em 1912, maior, mais antiga ainda do que os métodos anticoncepcionais hormonais, e que tanto serviço presta à nossa comunidade, como foi feito agora com a questão do Covid-19. Agradeço a atenção de vocês, estou à disposição de vocês, estou à disposição de vocês para os questionamentos que queiram fazer. Excelente, Nilson, parabéns, excelente apresentação, bem clara, como sempre, né? Então, tem algumas perguntas já, Nilson? Perfeito. Realmente, sua apresentação foi muito boa, bem completa. Tem aqui um comentário do professor Antônio Jorge Salomão. O DIU de cobre é campeão. Nilson, o DIU de cobre é campeão. Esse foi o comentário que o professor Antônio Jorge Salomão pôs no chat. O Sérgio pergunta para você: nas doenças hepáticas benignas, não é possível utilizar um dos DIUs de progesterona? Pode ser utilizado, com certeza. Quem é o Sérgio Conte Ribeiro? Sim. Isso fui eu, Nilson. Acho que congelou a imagem. Pode ser utilizado, Nilson? Acho que congelou, Nilson. Deixei o Nilson na geladeira, é isso? Aí, descongelou. Hein? Nilson, está ouvindo a gente? Oi. Eu estou ouvindo vocês. Vocês estão me ouvindo ou não? Então, tá bom. Agora sim. Nas doenças hepáticas benignas, não é possível utilizar um dos DIUs de progesterona? Você estava respondendo essa questão. Lógico que sim, pode ser utilizado. A concentração intrauterina é 20 a 30 vezes maior do que na sistêmica. Então, pode ser utilizado, sim, Sérgio. Eu concordo plenamente com você. A concentração é intrauterina, né? Então, não tem problema. Uma outra pergunta, Nilson. Me diz uma coisa, você conseguiria passar alguma informação sobre o uso da gestrinona como contraceptivo? Eu acho que essa questão, Nilson, deixa o Sérgio assistir a jornada. Mas pode responder, Nilson. Tem um questionamento. É que na jornada... Essa é uma área que cada vez me fascina mais, Sérgio, porque é o seguinte, você tem de um lado, né? Você tem de um lado o estrogênio e do outro lado você tem a testosterona e mais para cá você tem a progesterona. Os progestagênios, eles podem ser derivados da 19-nortestosterona, por causa da posição no carbono 19. E eles podem ter uma ação androgênica. A gestrinona, ela tem uma ação androgênica muito grande. Então, na verdade, assim, algumas classificações a colocam como androgênio e outras classificações a colocam como progestagênio. Eu prefiro a classificação que a coloca como um progestagênio, que é a classificação do Schindler. O Schindler é o maior nome, infelizmente está com Alzheimer. Eu tive a oportunidade de trazê-lo no Brasil num evento, ele é apaixonado por Brasil. Mas o Pedro Regidor, que é o grande discípulo dele, também isso. E a Regina Citrucoer, também mais uma classificação. Então, a gestrinona, ela leva a uma alteração endometrial. Por isso que quando se coloca um implante dela, não tem problema. E lembrar que os primeiros produtos para endometriose, afora o Depo-Provera, foram o Ladogal, que ele tem uma ação androgênica importante, e a gestrinona, que tem ação. Mas, mais recentemente, eles perderam para os progestagênios mais seletivos. No meu ponto de vista,
são melhores, são mais adequados. O problema, e agora, no presente momento, tem o parecer da Anvisa que não pode fazer mais o marketing, né? E esse é o primeiro passo, através da ação da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, né, da SBEM, e depois entrou a Febraso. Então, ela serve como anticonceptivo? Sim, essa é a resposta, sim, né? Ela serve. Por isso que quando eles colocam o implante, eles não ficam preocupados. Ela serve, ela é um método anticoncepcional bom, que ele é um progestagênio no fundo, né? O problema é que tem muita ação androgênica e o perfil lipídico ela piora bastante, né? E as doses que estão sendo colocadas grandes. Mas eu não vou falar muito porque o Baracá vai ter uma apresentação na jornada que é exatamente sobre isso, senão eu roubo a apresentação dele. Então, assim todo mundo assiste. Não, já falou e falou muito bem. O problema do implante, Sérgio, da gestrinona, é que ela está sendo usada com implantes que a gente não tem indicações de segurança, de eficácia, junto com o implante de estradiol, de testosterona. Foi mais nesse sentido que eu brinquei com você, viu? Mas e quando o professor Elcimar Coutinho começou a estudar a gestrinona, não é, Nilson? Nos anos 70, ele foi um dos pioneiros em estudar junto com os amigos do Nilson aí, Croxato, uma turma muito grande, o implante de gestrinona para bloqueio de ovulação. Era essa a finalidade dele. Nilson, tem mais pergunta aí. Está cheio de elogios. Depois você vê o chat aí, viu? DIU de cobre e prata, de fato, traz menor sangramento e cólicas? É o Chiroma. Chiroma, isso é a história da carochinha, Chiroma. É a história da carochinha. A prata foi muito utilizado na época de Jesus Cristo como antisséptico, né? Não tinha antisséptico naquela época, ela era utilizada. E ela volta mais recentemente no dispositivo que foi lançado, acho que há 7 ou 8 anos, eu não lembro agora, na Suíça. É um dispositivo que você aplica e ela funciona como um grande antisséptico vaginal. Na verdade, por que entrou a prata? O DIU de cobre, ele durava, na época do Filácio, o Filácio foi meu professor, então, quando ele estava no planejamento, ele e a Ceci, então, o DIU de cobre T200, ele durava 2 anos. Mas aí, quando colocou na parte vertical, o 200, 90 e 90, com 2 cilindros de 90 na haste horizontal, o que aconteceu? Ele dura 10 anos até 12 anos. E aí eles perceberam o seguinte, que se eles misturarem com a prata ela dá uma estabilidade ao cobre, então a distribuição é menor. Então, não fraciona aquela espiral do cobre na parte vertical do T. Então, com isso, a duração aumenta. Mas aí, por uma questão de marketing, começaram a falar que diminui. Então, não é infrequente, é frequente a paciente falar, eu quero DIU de prata e cobre. Até brinco com ela. Olha, eu acho que você está errando. O DIU de ouro com cobre é mais valioso. E se for platina, é mais valioso ainda. Você só não pode disseminar isso nas redes sociais, senão você vai ser sequestrado, né? Então, mas não tem, Chiroma, não é verdade isso. Muito bom. Tem 2 inscritos, o José Maria e depois o seu sócio, professor sócio. Sou sócio. Tudo bom, professor Nilson? Meus parabéns, excelente aula, tá? Você pôs vários pontos da concepção do estrogênio. Mas eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho, brevemente, a respeito do estetrol. O que vai ser o estetrol na anticoncepção? Qual que é a sua opinião a respeito dele? Então, eu acho, Zé Maria, que o estetrol vai ter um grande lugar, né? Você vê, ele é um estrogênio mais fraco, mas numa dose boa ele vai dar anticoncepção e, se Deus quiser, imagino que venha também para terapêutica hormonal, né? Alguns acham que, inclusive, aí a área do Filácio, do Ruiz, né? Que ele também possa ser utilizado para reduzir o risco de câncer de mama, né? Porque ele funcionaria numa mulher que tem nível estrogênico, como ele funcionaria como antiestrogênico, né? Por isso que sim.
Por isso que a indústria farmacêutica que detinha toda a coisa do estetrol, que eles compraram, né, na verdade, todos os direitos, é uma empresa holandesa, eu esqueço o nome dela. E ela passou para a Mitra apenas a parte relacionada à anticoncepção e terapêutica hormonal. Por incrível que pareça, no meu ponto de vista, ela passou a área de maior ganho de dinheiro. E ela ficou com a parte do estetrol para ver a questão do câncer. E eles vêm fazendo pesquisa. De vez em quando, no congresso da ISG, que você está indo, agora, às vezes aparece uma palestra dele, é muito interessante. Então, eu acho que ela tem um lugar, sim, tem um lugar muito bom, tá? Eu acho que nós estamos vendo que é muito interessante quando a gente olha para trás, né? Se a gente olha para trás, era mestranol, aí foi o etililstradiol, aí surgiu o estrogênio natural. Mas o estrogênio natural, na década de 70, final da década de 70, já era muito pesquisado, né? Em 86, no Congresso Mundial de Menopausa de Sorrento, eu não fui, mas eu tenho o livro, teve a antiga Schering, ela fez uma apresentação no simpósio patrocinado da pílula como chama? Bifásica, 2 pílulas bifásica com estrogênio natural valerato de estradiol e uma era com a ciproterona e a outra é com a noriquisterona, porque ela era dona das duas moléculas. Por que não foi adiante? Porque não dava estabilidade endometrial. E aí, como o Dienogest, ele era mais... ele tinha uma afinidade maior a nível endometrial, eles fizeram a quadrifásica. E o nome gestrol hoje, né? Então, eu acho que depois do estradiol, o estetrol, ele vem ocupar um lugar muito importante, sim, na anticoncepção, tá? Eu acho que do ponto de vista metabólico, em todos os sentidos, ele vai ter, a minha opinião, cada vez menos efeitos colaterais. Então, agradeço a sua pergunta, muito pertinente. Muito bom, viu, Nilson? Eu acho que é uma esperança mesmo, né? É uma promessa o estradiol, né? Professor Filassi. Perguntaram se o professor sócio e o professor Filassi. É o meu sócio, nós somos sócios já, foi muitos anos atrás, né? Até no laparoscópio, né? Somos sócios até no aparelho de laparoscópio. E ele essa sociedade é verdadeira, né? Não é de boca para fora, não. Então, mas parabéns de novo, né? Eu já te elogiei desde quando eu te conheço, mas foi muito bom essa atualização sua. E eu teria 4 coisinhas rápidas para falar. Primeiro, uma das coisas que se explica que a pílula anticoncepcional combinada não aumentaria a incidência de câncer de mama, apesar de ter o etililstradiol, que é um estrogênio mais potente, é que ele é pouco, no metabolismo dele, tem pouco catecol estrogênio, que seria aquele que mudaria o DNA. Então, daí, quando surgiu essa pílula com o estrogênio mais natural, né, eu falei, bom, aí fica meio preocupante, né? Mas o tempo é curto, a gente não sabe ainda. Eu queria só comentar isso com você. E as outras 3 coisinhas rápidas, aí, se você quiser, você comenta. Eu vi o DIU de cobre indicado para quem toma anticoagulante, ali o 1, né? Pô, eu nunca coloquei DIU de cobre quem toma anticoagulante, não, porque é arrumar dor de cabeça, né? A outra coisa, eu lembro do injetável trimestral, e nós éramos sócios, viu, professor Baracá? Quando a gente era preceptor, nós herdamos o planejamento familiar, de repente, lá, lembra disso? O planejamento e o climatério. Aí o Nilson ficou lá e eu fui embora. Mas o injetável trimestral tinha um ganho de peso de 6 quilos por ano. Eu lembro que a gente ficava preocupadíssimo, né? Não sei se usa isso ainda. E sobre a pílula, ou até a reposição hormonal, a gente não pesquisa aquelas pacientes que têm Leiden. E Leiden, essa mutação patogênica do Leiden, chega a 6% da população. Teria que fazer isso, mesmo que não tenha histórico familiar, entendeu? É uma dúvida. Desculpa um monte de coisa, mas... Era só uma coisinha, hein, Nilson? Era só uma coisinha, hein?
Então, Mas deixa eu pegar a primeira dele, da coagulação que ele falou, do DIU de cobre. Comenta um pouquinho também sobre a anticoagulação, Nilson, o N acima de 2,5, o IRN acima de 2,5, por favor. Vixe, é bravo. Nada, o Nilson Então, ele é especialista. O DIU de cobre, então, tem algumas coisas que eu discordo da Organização Mundial da Saúde. Eu não gosto de falar porque é um enxerido falando abelhudo, né? Mas o que o DIU faz? O DIU aumenta o volume de sangramento, até em 40% a 50%. Tá? Ele aumenta. Aumenta a duração em 1,2 dias. Então, ele não é o ideal para uma paciente anticoagulada. Eu, particularmente, acho que ele é inadequado. O DIU de levonorgestrel, ele pode. Por quê? Porque ele vai levar atrofia endometrial. Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Sim. Que vai levar uma atrofia endometrial, tá? Então, e a única coisa que eu acho, o INR, quando eu estava lá no planejamento, eu ficava lá, né, corpo presente, a gente via anticoagulada com INR de 1,2, não está anticoagulada. Não está anticoagulada. Tem que deixar o INR entre 2 e 3, né, para estar anticoagulada, né? Tem que estar entre 2 e 3. Aí, se tiver entre 2 e 3, nós tivemos 6 casos no pronto-socorro que tiveram abdômen agudo. Porque naquela época, com anticoagulado, a gente não gosta de dar injetável, para evitar hematoma. Então, o que acontecia? Poderia ser dado, a única coisa que você teria que adequar um NR, só isso. Em relação ao câncer de mama, Filácio, que você colocou, lembrar que quando nós damos uma pílula com estrogênio natural, ele está bloqueando a produção de hormônios pelo ovário. Então, o folículo cresce até 12, 13 milímetros. Então, a produção total ainda fica menor do que a produção que se ela não tivesse com bloqueio ovulatório. Então, não teria problema. Em relação ao Depo-Provera, vocês estão me escutando, né? Está tudo certo. Em relação ao Depo-Provera, o que acontece? No estudo que foi depois levantado, nosso, dava um aumento de em torno de 4 a 4,2 quilos do Depo-Provera, né, no primeiro ano, e em torno de 1,5 kg a 2 no segundo ano, e depois estabilizava, dando um total de aumento de peso entre 5,700 a 6,200 em 2 anos. Essa era a nossa casuística. Tá? Lembrar que a casuística mesmo, em geral, eles falam em torno de 2,4 kg, mas a casuística nossa era maior. E o Filácio lembrou que a gente, no planejamento familiar, a gente fazia um injetável mensal quando não existia injetável mensal no Brasil. A gente dava uma ampola de benzoginestril de 5 miligramas e dava meia ampola do acetato de medroxiprogesterona, porque tinha as ampolas de 50 miligramas. A gente fazia e dava. Naquela época não tinha o comitê de ética, então a gente fazia. Eu preciso ver se eu tenho ainda, nunca foi publicado, mas nós acho que chegamos a 100 e poucos casos, e com um acompanhamento importante. Faltou, acho que uma pergunta que o Filácio me falou, que era... Leiden. Síndrome de Leiden. Então, a ESC, que é a Sociedade Europeia de Anticoncepção, ela tem um parecer, Filácio, sobre isso. O custo ficaria tão caro que não compensa, não vale a pena, porque boa parte das pacientes são jovens, né? Então o risco é muito baixo. Quando você coloca, mesmo uma paciente com Leiden, o risco de trombose, a heterozigose, que é a grande maioria, né? Porque a homozigose é mais difícil, a homozigose aumenta muito. Então, o parecer da Sociedade Europeia de Contracepção não fazer a avaliação, o custo aumentaria bastante. Ela acha que não compensa na vantagem e desvantagem, no custo-benefício. Perfeito. Obrigado, Nilson. Parabéns de novo. Muito bom, professor Nilson, parabéns mais uma vez, excelente. E no dia 13 teremos uma
a reunião com a participação do professor Pedro Puech. O convite vai ser encaminhado e parabéns, Nilson. Foi muito boa a sua apresentação. Obrigado. E lembrando que amanhã, para os assistentes, na missa, em intenção ao professor Salvatore, às 12h10, na capela do 11º andar do Instituto Central. Não, professor. Tá bom? Então, um bom dia e até amanhã, se Deus quiser. Perfeito, Até Um amanhã. abração. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, bom dia. Tchau, Obrigado tchau. a todos pela participação. Vamos encerrar a sala. Ok.